Olá! Neste vídeo falarei sobre porcentagens e problemas que envolvem cálculo de percentuais. Vocês encontrarão ainda a resolução de algumas questões da banca FGV sobre esses assuntos. No item 2 do edital, temos porcentagens e problemas que envolvem cálculo de percentuais. Primeiro, vou explicar resumidamente a teoria e técnicas para cálculo de porcentagens. Depois, vou fazer alguns exemplos da banca FGV sobre problemas que envolvem cálculo de percentuais. Ressalto que na explicação vou utilizar alguns conceitos de razão, regra de 3 e equação do primeiro grau, que ainda não foram explicados nessa sequência de vídeos para a função de recenseador. No entanto, são conceitos bem simples e por isso acredito que vocês consigam acompanhar sem problemas. Caso queira aprofundar nesses temas, vocês encontram dentro aqui do meu canal, na parte do curso completo de matemática para o concurso do Banco do Brasil, esses conteúdos de forma mais explicada. Vocês encontram na aula 4, na aula 5 e na aula 7, parte 3. E futuramente isso também estará nessa sequência preparatória para recenseador. Mas, como eu tinha dito, não acredito que para entender a parte de porcentagem seja necessário esse estudo mais aprofundado. Apenas com o que eu vou dizer aqui, eu realmente acredito que vocês conseguirão entender e conseguirão resolver questões sobre esse tema. Antes de começarmos, peço para quem ainda não seja inscrito, para que se inscreva no canal e assim possa acompanhar o conteúdo que ainda será disponibilizado. Vamos começar a falar então sobre porcentagem. Entendendo um pouco o conceito, porcentagem seria um modo de comparar números usando proporção direta. Só que é um caso particular. Nós consideramos porcentagem quando você usa a proporção direta, mas uma das razões da proporção é uma fração de denominador 100. Isso já justifica o próprio nome. Consideramos porcentagem quando você tem uma relação sobre 100. E nesse caso, nós indicamos pelo símbolo de porcento. E é uma coisa muito comum, muito recorrente em concursos. Então, só para começar a entender, o que significa dizer 10%? Ou quando aparecer 10% em uma questão, por exemplo. Significa, como o próprio nome diz, que nós estamos estabelecendo uma razão de 10 para 100. Como eu falei, o nome ajuda. 10% é 10 sobre 100. 10%. Se eu dividisse isso, daria 0,1. Tem situações em que é mais conveniente trabalhar com a fração e tem situações que é mais conveniente trabalhar com o número decimal. Por isso eu estou mostrando as duas formas. Um outro exemplo. Se fosse 50%, significa 50 por 100, ou seja, 50 sobre 100. Que dividindo daria 0,5. E ainda temos a possibilidade de ter um valor maior que 100%, por exemplo, 300%, que daria 300 sobre 100, e isso é igual a 3. Então aqui estamos entendendo um pouquinho sobre o que significa a porcentagem. E o que mais nos interessa, na verdade, é como calcular. Questões de concurso em geral não pedem o conceito, eu expliquei porque é importante dentro da sequência lógica de entendimento da matéria, mas o que nós precisamos é saber como calcular porcentagens. E aí eu estou colocando aqui duas formas. Uma delas é pela própria razão. Se eu estabelecer aqui uma proporção onde a porcentagem dada sobre 100, ela será igual a parcela sobre o total. Um detalhe aqui é que a gente estabelece, de um lado, a questão da porcentagem e de um lado a relação do valor. E aí, com isso, é possível utilizar essa razão mostrada aqui. Só que, normalmente, é mais tranquilo você trabalhar isso como regra de 3. E seria uma regra de 3 simples. Montando essa regra de 3,
Nós temos uma coluna de valor absoluto, e aí depende do exercício, né? Pode ser valor em dinheiro, pode ser valor em quantidade, não importa. A questão é, você tem um total e uma parcela desse total. Do outro lado, estabelecemos a relação percentual, onde você tem o 100, que seria o 100%, e uma porcentagem sobre esse 100%. Como é que funciona a regra de 3? O total está relacionado ao 100%, e uma parcela desse total está associada a uma porcentagem qualquer. Outro detalhe aqui dessa regra de 3 é que ela resolve 3 tipos de exercícios. Tem casos que nós conhecemos o total, conhecemos a parcela e queremos a porcentagem. Aí a gente coloca o X exatamente onde está aqui o termo porcentagem. Tem situações onde a gente conhece o total, conhece a porcentagem, mas quer saber qual parcela representa essa porcentagem. Aí a gente troca o X e coloca aqui nessa coluna onde está parcela. E temos uma terceira situação, onde sabemos a parcela, a porcentagem que ela representa e queremos saber qual é o total. Ou seja, ela é uma porcentagem sobre qual valor. Aí nós colocamos o X aqui onde está o total. Ou seja, essa regra de 3, ela serve para resolver questões de qualquer uma dessas 3 situações. Porque se nós conhecemos 3 valores, um é 100 e outros 2, o terceiro nós descobrimos. Essa é a lógica da regra de 3 já estudada. Então eu considero bem importante saber essa regra de 3, porque ela resolve questões diversas. Ou quando conhecemos, ou quando queremos o total, ou quando queremos a parcela, ou quando queremos a porcentagem. Mas eu coloquei aqui algumas observações, antes da gente começar a fazer os exemplos, que eu acho interessante que vocês saibam. Por exemplo, em geral, porcentagens estão relacionadas a um valor de referência, que é o valor total. Uma das coisas que talvez algumas pessoas tenham dificuldade é exatamente em criar na sua cabeça a ideia do que seria essa referência. E já adianto, as questões de concurso tentam te confundir. Elas colocam talvez uma referência inicial e na pergunta elas falam sobre uma porcentagem a uma referência diferente, que nós estudaremos depois, tá? Eu vou explicar isso tudo para vocês. Mas essa questão da referência é muito importante, porque quando se fala em porcentagem, a lógica é porcentagem sobre qual valor? É uma pergunta que frequentemente vocês vão ter que se fazer na resolução de questões. Então, sobre essa referência, aí você aplica um valor percentual, que é a própria porcentagem, que gerará um valor, que eu chamei de parcela. Então, se eu citar aqui um exemplo, 20% de 800, isso dá 160. Não vou explicar agora como chegar nesse valor, mas vocês vão entender daqui a pouco. Então, se eu fosse relacionar isso numa regra de 3, o total seria o 800, então 800 está para 100, e a parcela de 160 tem que dar a porcentagem de 20. E aí um dos termos seria desconhecido. Nesse caso, eu não conhecia a parcela. Então, na verdade, se eu fosse montar uma regra de 3, eu diria que 800 está para 100, assim como a parcela está para 20, porque eu quero saber quanto é 20% de 800. Seria uma das formas de chegar ao valor através de regra de 3 simples. Segunda observação. Tem casos em que o valor da parcela pode ser maior que a própria referência. Algumas pessoas acham estranho, acham que está errado, mas é possível. Só que quando você tem o valor da parcela maior que a referência, a porcentagem tem que ser maior que 100%. Então, olha só o exemplo. 300% de 50, isso existe. Mas se eu calcular 300% de 50, dá 150. Ou seja, a parcela, porque eu chamo assim, né, como parcela, é maior que o próprio total. Isso porque a porcentagem é maior que 100. Aceitem que isso é possível. E a terceira observação, talvez a mais importante na hora de fazer cálculos, é que se você precisa aplicar a porcentagem sobre um total, você pode utilizar a razão, pode utilizar a regra de 3, ou pode simplesmente lembrar dessa regrinha que eu vou falar aqui agora. Porcentagem sobre um valor é o mesmo que multiplicar a porcentagem por esse valor. E aí fica mais direto. Né? Então, quando eu precisasse calcular, por exemplo, 300% de 50,
Bastaria eu lembrar que 300% é 300 sobre 100, isso eu coloquei na definição agora há pouco, e agora aplicar essa regra C, que a porcentagem sobre um valor é a multiplicação desse valor pela porcentagem. O valor não é 50? Então seria o mesmo que multiplicar 300 sobre 100 vezes 50, que dá exatamente 150, que eu tinha mostrado anteriormente. Essa regrinha aqui ajuda bastante, porque na hora que eu precisar, dentro de um exercício qualquer, calcular a porcentagem sobre um valor conhecido, eu até posso aplicar a regra de 3, tudo bem, mas se eu souber isso aqui, eu faço mais diretamente. E muitas vezes isso aparece dentro de questões maiores. Ajuda a tornar a questão um pouco mais tranquila. Então fique com essa lógica. Aplicar uma porcentagem sobre o valor é o mesmo que multiplicar essa porcentagem pelo valor. Isso eu vou utilizar inclusive na resolução de questões. Agora que já foi explicado o conceito de porcentagem e apresentadas algumas técnicas para a resolução de problemas, chegou a hora de colocar isso em prática. Eu selecionei algumas questões da FGV para que possamos treinar a resolução de problemas que envolvem cálculos percentuais. Então vamos aqui ao primeiro. Luísa atrasou o pagamento de uma prestação no valor de R$ 57,00 e teve que pagar multa de 10% sobre o valor da prestação. O valor total pago por Luísa, incluindo a multa, foi. Então esse aqui é um probleminha, temos que ler com bastante cuidado, entender o que ele quer. Bom, ele quer que você calcule o valor total pago por Luísa. O que ele pagou? O valor da prestação. E esse a gente conhece, R$ 57,00, mais a multa. E aqui é o grande ponto, nós não sabemos o valor da multa. Sabemos apenas que ela representa 10% sobre o valor da prestação. Então, vou começar a parte de cálculo por aí. Eu vou calcular essa multa de 10% sobre o valor da prestação. E eu vou chamar a atenção para algumas coisas importantes que eu já até expliquei, mas agora vocês vão ver por que são tão importantes. Quando a gente fala sobre porcentagem, essa porcentagem deve ser aplicada sobre algum valor. Então ele fala que a multa é 10% sobre o valor da prestação. Então é 10% da prestação. E quanto vale essa prestação? A prestação é R$ 57,00. Então na prática ele está dizendo que a multa é 10% de 57. Aqui não há necessidade de colocar o vírgula 00, tá? Só se tivesse valores decimais diferentes de zero, que seriam centavos. E aí, como é que nós vamos calcular 10% de 57? Poderia usar uma regra de 3, né? Montei ela, vou até usar em outros exercícios depois, mas tem um jeito mais prático, que serve exatamente para esse caso, quando nós temos a porcentagem e a referência conhecidos. Queremos, em outras palavras, calcular a porcentagem sobre um valor. E qual é essa forma? Estudamos na teoria que a porcentagem sobre um valor pode ser desmembrado como sendo 10%, que é 10 por 100, e que ele aplicado sobre um valor é, na verdade, uma multiplicação por esse valor. Então, matematicamente, posso dizer que 10% de 57 é 10 por 100 vezes 57. Nós temos agora que fazer esse cálculo. Vamos ver aqui uma maneira prática para resolver isso daqui. Bom, já vou dar algumas dicas aqui. Eu vou sugerir quando você tem só multiplicações e divisões, somente nesse caso, que se tiver zeros, você pode cortar. Então ficou 1 vezes 57, que dá 57, e 10 vezes 1, que dá 10. Já estudamos, né? Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, e aqui entendemos que o denominador é 1. Então eu vou dividir 57 por 10. Eu sei que é fácil, nos faz até de cabeça, mas eu vou resolver aqui. Na verdade, eu vou colocar o 5. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. Sobrou 7. Para eu continuar, eu acrescento um 0 e coloco uma vírgula aqui, que vai dar 70. Agora eu coloco aqui 7, porque 7 vezes 0 dá 0, e 7 vezes 1 dá 7, e zerou. Então o resultado disso aqui deu 5,7. Que, para falar a verdade, estamos falando de reais, R$ 5,70. Já acrescenta esse último zero aqui. Bom, está quase pronto. Qual o valor total que Luísa pagou? Eu tinha colocado desde o início aqui. É a prestação mais a multa. Então, a prestação de R$ 57,00 mais a multa de R$ 5,70 que nós acabamos de calcular. E como é que a gente faz essa continha? Também é fácil, tá?
Lembra de colocar vírgula embaixo de vírgula. Ora, o primeiro não tem. Então, eu acrescento vírgula 00 igual às casas para poder montar a minha soma. Então, vou ter que a última casa 0 mais 0 que dá 0. Vou sempre da direita para a esquerda, tá? 0 mais 7 que dá 7, mantém a vírgula. 7 mais 5 dá 12, vai 1. 5 mais 1 dá 6. Então, chegamos ao valor R$ 62,70. Bom, o exercício pediu isso, então ele está pronto. Temos que procurar aqui dentro os itens aquele que apresenta essa resposta. Ele se encontra na letra B, que é, portanto, o gabarito dessa nossa primeira questão. Questão 2. Josenilton gosta de jogar basquete. No treino de sábado, ele arremessou a bola 20 vezes, a cesta, e acertou 70% desses arremessos. No jogo de domingo, ele arremessou 30 vezes e acertou 40% dos arremessos. Considerando o treino de sábado e o jogo de domingo, Josenilton, do total de arremessos que fez, acertou. E aí nós queremos a porcentagem. Bom, esse exercício já é um pouquinho mais trabalhoso que o anterior, mas vocês vão ver depois que eu resolver aqui que dá para fazer sim e chega a ser até mesmo tranquilo. O que é importante vocês saberem? Que houve uma mudança de referência. O que acontece no treino de sábado? Ele arremessou 20 vezes e acertou 70% dos arremessos. Então, eu vou calcular quantos acertos ele teve no sábado, no treino de sábado. O que seria 70% de 20? Que, de uma maneira prática já explicada, é o mesmo que 70 por 100 vezes 20. Bom, também já comentei, sempre que houver apenas multiplicações e divisões, tá? Quando tem soma e subtração eu não posso, mas se é multiplicação e divisão eu posso cortar termos, simplificar e assim por diante. Em especial zeros. Olha, eu posso cortar esse zero com esse e o outro com esse. Ficou apenas 7 vezes 2. E se você não soubesse fazer isso, podia fazer a continha. 70 vezes 20 dividido por 100, ia dar a mesma resposta. Só que assim é mais prático. 7 vezes 2 dá 14, então teve 14 acertos. De um total de 20. Vou escrever isso aqui para a gente não se perder. Tá? Fazer a mesma coisa no jogo de domingo. No domingo, ele arremessou 30 vezes e acertou 40%. Quero calcular os acertos, então é 40% de 30. E aqui entra aquela história de que a referência mudou. Né? No sábado era 70% de um certo valor. No domingo é 40% de outro valor. Fiquem atentos a isso. Bom, calculando 40 por 100 vezes 30. Posso simplificar esse zero com um de baixo, esse outro zero com outro aqui de baixo. Ficou, na verdade, 4 vezes 3, que dá 12. 12 acertos de 30 arremessos. Bom, agora sim, o que ele quer, na verdade? Que a gente junte tudo isso. Se eu considerar treino de sábado mais o jogo de domingo, eu quero saber a porcentagem de acertos que ele teve. Então, eu vou somar. Quantos acertos ele teve? 14 mais 12, que dá 26 acertos. Mais um total de quantas tentativas que ele fez? 20 mais 30, que dá 50. Se ele perguntasse quantos acertos ele teve somando os 2 dias, a resposta estaria aqui, 26. Mas ele pediu a porcentagem que isso representa. E cuidado, tá? Agora a referência é o 50. Bom, a minha sugestão é a gente resolver isso aqui por uma regra de 3, que eu já expliquei lá na teoria. De um lado eu coloco valores e do outro eu coloco as porcentagens. Vou colocar exatamente como eu coloquei lá na teoria. Valor absoluto, valor percentual. Lá no valor absoluto nós temos um total que se relaciona com 100. Poderia até acrescentar aqui um símbolo de porcento. E nós temos uma parcela que se relaciona com uma certa porcentagem. O que é importante? A gente sempre saber onde está aquele termo desconhecido. O que eu sei? Que houve 26 acertos de um total de 50 arremessos. Então, eu sei a parcela e sei o total. O que eu quero saber? A porcentagem que isso
representa. Então, essa aqui é a minha variável. E nós vamos trabalhar exatamente com essa ideia de variável, vou chamar de x. Então, nós temos aqui valor e porcentagem. Vou resumir esse título aqui. Então, esse valor total, 50, representa meu 100%. E aquela parcela de 26 representa uma porcentagem x que eu não conheço. Bom, gente, eu não entrei muito em detalhe aqui em regra de 3, é um conteúdo que será explicado mais à frente, mas o que vocês precisam saber? Que toda regra de 3 de porcentagem é diretamente proporcional. Não precisa nem saber o porquê por enquanto. E que se isso é verdade, eu posso sempre multiplicar cruzado, tá? Para porcentagens. Temos outras situações que estudaremos mais à frente que eu não vou poder fazer isso tão diretamente. Mas aqui eu posso sem medo. E aí ficou assim, ó, o 50 multiplica x. Isso é igual a 26 que multiplica 100. Vira uma pequena equação do primeiro grau que também não estudamos aqui nessa parte da matéria, mas que é bem simples, eu sei que vocês vão entender. Né? Eu posso pegar esse 50 que multiplica o x e passar dividindo para o outro lado. E chegar numa expressão assim, ó. X é igual a 26 vezes 100 dividido por 50. Outra dica, quando você tem multiplicação e divisão, você pode escolher qual fazer primeiro. O que eu vou sugerir? Que você primeiro divida o 100 pelo 50, porque 100 dividido por 50 dá 2. É bem tranquilo. E aí ficaria apenas x é igual a 26 vezes 2. Isso é uma dica só para tornar o cálculo mais rápido, tá? Em um processo seletivo, em um concurso, isso é interessante. Mas quem não consegue fazer isso pode sim fazer o cálculo detalhado, vai dar certo do mesmo jeito. O fato é que aqui 26 vezes 20 vai dar 52. Ou seja, 52% de acertos desses arremessos. Essa resposta vocês vão encontrar aqui como gabarito na letra B. Questão 3. Em uma eleição com 3 candidatos, André, Beatriz e Cláudia, todos os eleitores votaram em um dos candidatos. Isso é, não houve votos brancos nem nulos. André, Beatriz e Cláudia receberam, respectivamente, 25%, 40% e 35% dos votos. Beatriz recebeu 48 votos. O número total de eleitores foi. Essa questão ela vai ser resolvida de uma maneira até bem direta, mas eu quero aproveitar e fazer um comentário. Quando você soma as porcentagens de todas as possibilidades que você tem, o resultado tem que dar 100%. Guardem isso porque pode ser útil futuramente em algumas outras questões. Então, quando ele fala aqui que todos os eleitores votaram em um candidato, ou seja, não houve votos brancos nem nulos, a hora que eu somar a porcentagem do André, que é o primeiro aqui, tá, respectivamente, significa nessa ordem. Beatriz, que é 40%, e Cláudia, que é 35%, o resultado tem que dar 100%, senão teria alguma coisa errada. E deu. E por que é importante eu saber disso? Porque se ele, por exemplo, tivesse falado só do André e da Beatriz e eu precisasse saber a porcentagem da Cláudia, bastava pegar o total do André e da Beatriz, somar esses valores e fazer 100 menos isso. Né? O que faltava para 100 seria o da Cláudia. Tá? É só uma dica, não vou precisar disso nesse exercício, mas sempre que aparece algo que eu acho interessante, eu gosto de comentar que pode ajudar vocês. Agora vamos ser objetivos. O que eu preciso para resolver essa questão? Só da Beatriz. Então, o que eu tenho de informação? Que ela recebeu 48 votos. E que esses 48 votos representam a porcentagem dela, que é 40% do total. Lembra que toda porcentagem deve ter uma referência, tá? E é isso. Se eu sei a parcela, sei a porcentagem, eu calculo o total, uma das formas, por uma regrinha de 3, que eu vou montar aqui para vocês. Então fica assim, ó, valor absoluto e valor percentual. O que a gente tem aqui? Que o valor absoluto é o total, só que eu não conheço, é o que eu quero, vou pôr x. Ele representa 100%. Mas sei que o valor de 48 votos representa 40% desse valor absoluto, desse total. Então, eu posso montar a regra de 3 dessa forma. Já adiantei a vocês
que sempre será diretamente proporcional quando for porcentagem, então eu já posso multiplicar cruzado. Vou ter então que x vezes 40, ou 40 vezes x, é igual a 48 vezes 100. Posso passar o 40 que multiplica x dividindo para o outro lado. Então, ficaria 48 vezes 100 dividido por 40. Bom, aqui eu posso cortar um zero de cima com o de baixo. Poderia simplificar o 48 por 4, mas eu nem vou fazer isso, eu vou fazer a divisão com vocês. Só que antes, 48 vezes 10 dá 480 e eu vou dividir isso por 4. Vamos montar aqui. Quando eu for dividir aqui vai dar 1, 1 vezes 4 dá 4, menos 4, 0, vou descer o 8. Aqui vai dar 2, 2 vezes 4 dá 8, menos 8, 0. E se eu desço esse último 0, eu tenho que acrescentar um 0 aqui quando não der para continuar. Então o resultado aqui deu 120. Esse é o total, tá, gente? 120 eleitores. O exercício pedia exatamente isso. Então, essa questão tem como gabarito a letra B. No nosso próximo vídeo, vocês terão várias outras questões da banca FGV, também resolvidas, sobre porcentagens e problemas que envolvem cálculo de porcentagens.